Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Patos e Mimese. Neste vídeo nós vamos falar sobre os cantos finais de Ilíada, dos cantos 20 ao 24. Este é o nosso vídeo 5 da nossa série de leituras de Ilíada. Nós já temos aqui 4 vídeos anteriores, nos quais eu falo sobre os outros cantos. Então vamos lá encerrar esta série. Esse vídeo está saindo um pouquinho atrasado. Eu finalizei essa leitura ano passado, 2025, mas só agora gravando vídeos de cantos finais. Então nós iniciamos este vídeo com o canto 20, né? Bem no finalzinho do vídeo anterior, você viu que os acaios e os troianos estavam se preparando para mais um embate e nós damos continuidade no canto 20 a essa ideia. Nós temos aqui Zeus querendo assistir, então ele permite que os deuses façam interferências no processo bélico, como já não é novidade para nós. Os deuses, eles tratam os seres humanos aqui com certo tom de entretenimento. Então, ao passo em que eles vão trabalhando nos vícios, nas virtudes desses seres humanos, eles também se divertem com o andar desta guerra. Nós temos aqui Aquiles com um sentimento de vingança. Você deve lembrar que Patroclo, um dos guerreiros que eram mais apegados a Aquiles, foi morto, então ele quer vingança. Ele estava se preparando aí há um tempo. Então o canto 20 foca bastante Aquiles sendo apadrinhado por Atena e sendo o acaio, ou Dânel, ou grego, mais em voga neste canto. E do outro lado temos Enéas, sendo apadrinhado por Ares e sendo também o guerreiro focado do lado dos troianos. Em seguida, nós temos o foco em Aquiles, continua o foco em Aquiles do lado dos gregos e Heitor do lado dos troianos. Nesta parte da história, Atena segue apadrinhando Aquiles e Apolo apadrinha Heitor. Você deve lembrar que foi Heitor que matou Patroclo. E então já fica claro aqui que Aquiles é quem quer matar Patroclo para trazer aí a sua vingança. No canto 21, nós temos os acaios recuando e voltando para a Troia e também passando pelo rio Xanto. Essa parte do rio Xanto eu achei bem interessante, ao mesmo tempo que achei um pouquinho confuso, porque é um deus, mas também é um rio. É como se essa divindade se materializasse nas águas. Então é um deus rio que também promove ali os seus encantamentos em relação à guerra. Nós temos essa humanização do rio Xanto, inclusive ele chega a reclamar daquele processo de luta, daquelas guerras, mas acaba apadrinhando, favorecendo, né, apadrinhando os troianos. Ele também expulsa os mortos, né? Tem toda uma questão aqui de reclamar em relação aos mortos que beiram ao rio. Então nós temos aqui Aquiles, o grego, lutando com o próprio rio. Ele luta contra esse rio, ele tem um embate e ele recupera o fôlego em relação aos acaios. Nós temos também, no final deste canto, o duelo entre Aquiles e o próprio Apolo, só que ele está disfarçado aqui por outro guerreiro troiano, né? Que agora eu não me lembro, mas acho que Jarbas é o nome do guerreiro no qual Apolo se materializa e acaba ele se disfarçando. No canto 22, nós temos aqui Aquiles querendo a vingança com Heitor, né? Ele quer ir atrás de Heitor, ele quer de uma vez por todas vingar a morte do seu amigo Patroclo e ele está disposto a fazer o que for preciso para concretizar essa vingança. O pai de Heitor, né, o rei Príamo, rei de Troia, fica com medo e não quer que o filho lute. Então, há algumas cenas em que ele tenta convencer Heitor a não lutar, a permanecer lá em Troia e não descer para o arraial de guerra. Né? Temos também a mãe de Heitor não querendo que ele vá, afinal de contas nós já sabemos que em Ilíada Aquiles é o personagem principal, ele é um guerreiro lendário, ele, quando fala em Aquiles, todos os troianos começam ali a tremer na base, então ele tem esse poderio nas mãos dele, desculpa. Então é comum que a mãe, que a família de Heitor não queira que ele desça
a batalha. Então a mãe dele tem até um canto que é muito interessante, que ela faz um monólogo em relação um, uma todo um pedido, né, uma súplica em relação a Heitor, né, para que ele não desça. Ela inclusive coloca os seios para fora e diz para ele honrar aqueles seios que um dia o amamentaram. Então ela faz todo uma página mais ou menos ali, ela suplicando para que ele não desça e favoreça o amor de mãe, que honre o amor e o sacrifício de mãe. Mesmo assim, Heitor, mesmo ele tendo ficado com receio também, ele fica com receio, ele não fica aquele guerreiro que de pronto quer descer à guerra, ele também fica com esse receio, afinal de contas estamos falando de Aquiles dos pés velozes, né? Então ele se questiona se não seria melhor entregar Helena, ele se questiona se não seria melhor evitar conflitos e entregar riquezas, aqueles espólios de guerra que estavam acumulados. Então ele pensa sobre isso. Só que aí ele desce a batalha. Aquiles, como já era de se esperar, mata Heitor e captura o seu corpo. E começa aí o processo de vingança de Patroclo, né? Em honra a Patroclo. Interessante lembrar a questão do corpo sendo usado como a honra do povo. Eu já falei sobre isso no canto anterior. Então ele pega o corpo de Heitor e leva para o arraial Acaio, né? Então, nesse momento nós percebemos toda a vingança dele em relação ao corpo. Ele vai desonrar o corpo de Heitor. Então, os acaios, eles vencem essa batalha. Aquiles faz um elogio fúnebre a Patroclo. Essa parte é muito bonita. Ele faz uma espécie de ritual, um funeral. Só que é muito mais estético, né? É realmente um elogio fúnebre, aquela declamação muito bonita. Ele chora bastante em relação à lembrança que ele tem de Patroclo. Então esse elogio fúnebre é muito legal de se ler. Ele chega a fazer um sacrifício aos deuses e ele também honra o corpo de Patroclo com os ossos, né? Ele fala que é para guardar os ossos, acredito que para transformar em cinzas em uma espécie de caixa. Então é uma forma também de honrar a memória de Patroclo. Também há alguns jogos, né? Confesso que essa parte foi meio cansativa para mim, não estava esperando essa parte aí dos jogos, mas houve aqui alguns jogos em honra a Patroclo, como se fosse jogos parecidos ali com aquele imaginário que nós temos dos jogos romanos, dos jogos gregos, bem parecido com isso, com o que é descrito aqui. Então, nesse funeral de Patroclo, é mostrada toda a honra que ele merecia por parte de Aquiles. No canto 24, o nosso canto final, nós temos Aquiles continuando a amaldiçoar o corpo de Heitor. Ele segue, inclusive chegou a dar o corpo de Heitor para cães, né, para dilacerarem o corpo de Heitor e, portanto, desonrar, se vingar, né? Os deuses chegam, inclusive, a se importar com isso, porque essa questão do corpo, ela também é muito bem querida pelos deuses, né? Diante da morte, né, os cadáveres representam também alguma coisa para os deuses, como se fosse uma espécie de profanação da criação. Eu entendi assim, né, que os deuses também, eles não só por ser o próprio Heitor, mas por ser uma desonra muito grande em relação ao corpo. E aí eu penso que é por conta da desonra à criação. Então os deuses, eles se compadecem daquele corpo, né? Eles não veem com bons olhos toda aquela maldição e exagero, dilaceração exagerada. Então eles também tentam ali ver como é que eles vão fazer em relação ao corpo de Heitor. Lá do lado de Troia, o pai de Heitor, o Príamo, quer resgatar o corpo do filho com muitas riquezas. Então ele quer fazer um resgate,
quer juntar ali as riquezas e levar para Aquiles, para que liberte o corpo de Heitor daquela situação de vergonha. Então Príamo chega a fazer libações para os deuses, ele roga a proteção, afinal de contas ele vai adentrar por entre os acaios, os seus inimigos de vida, e aí ele pede ajuda, inclusive dos deuses, e quem apadrinha ele nesse momento é o Hermes, né? Ele acompanha Hermes durante toda a... Hermes acompanha o rei Príamo em toda a sua estadia, né? Na estrada, até chegar no arraial Acaio. E aí, quando chega lá, ele vai direto à presença de Aquiles. Como ele foi ajudado pelo rei Hermes, o rei Hermes encantou ali, né, as passagens, os guardas, para que ele conseguisse ir até a tenda de Aquiles. E aí, quando ele chega à tenda de Aquiles, ele se humilha a Aquiles por causa de Heitor. Ele fala que quer o corpo de Heitor, ele se joga aos pés de Aquiles. É muito bonita essa parte, porque suscita aqui esse orgulho sendo deixado de lado diante de um filho. É o que todo pai faria, né, em relação ao seu filho, já que ele não conseguiria mais ter o filho de volta, ele também deixa a vingança de lado, porque ele já vê essa situação aí na guerra muito desfavorável aos troianos. Então, ele se humilha realmente para que o corpo seja trazido de volta. Lembrando também que ele até dá a entender que quer resgatar de alguma forma esse corpo antes de chegar lá. Então ele até convoca os seus soldados, ele chega a convocar também os seus filhos, só que ele percebe o medo nos olhos de todos eles. Então ele acaba se humilhando a Aquiles por causa do corpo de Heitor, e o interessante é que realmente Aquiles se compadece. Ele lembra também de seu pai, ele lembra também que, como ele perdeu Pátroco, ele sabe muito bem da dor de perder alguém querido, então ele se compadece do rei Príamo e eles acabam ali chorando, eles têm um momento ali de troca de sentimentos, né? Então eles lamentam as perdas advindas da guerra, e isso mostra que é uma espécie aqui de redenção, entendi dessa forma, de Aquiles. Nós vimos aqui que em Ilíada o fator principal é a cólera de Aquiles. Então aqui ele se despe dessa cólera, dessa vingança exagerada, e acaba submetendo a vontade do rei Príamo. Aquiles permite a volta do corpo de Heitor a Troia. Aquiles também oferece dormida a Príamo. Em seu processo de redenção, ele chega... Eu não sei nem se esse é o termo, né? Processo de redenção. Mas eu falo no sentido de deixar de lado um pouquinho toda a sua cólera, a sua vingança, e também pensar no outro. Então chega a oferecer dormida a Príamo. Ele faz isso, ele acaba dormindo no arraial Acaio. E há uma pausa entre os conflitos para que os troianos cremem, né, e honrem também o corpo de Heitor. Há um elogio fúnebre também lá da parte dos troianos para com o corpo de Heitor, né? Eles também guardam os ossos, né, como se dissecassem, e parece um pouco com a noção de deixar as cinzas de Heitor em uma espécie de caixa, né, uma arca dourada. Então esses ossos são cremados, né? E também fiquei pensando se seriam transformados em cinza. E assim termina aqui Ilíada. Esse final, por mais que eu tenha falado aqui de uma forma bem calma, ele esse final é muito frenético. Essa guerra esse duelo entre Heitor e Aquiles é muito sangrenta. É descrita aqui com muitos detalhes. Você realmente se sente aqui empoeirado, ensanguentado, acompanhando esta história. É muito bem escrito essa parte aqui desse duelo. Esses últimos cantos aqui, eles
eles são muito frenéticos, com exceção da parte dos jogos, né, em honra a Pátroclo. Essa foi a única parte que eu achei mais arrastada. Então, assim, encerra a narrativa de Ilíada. Aqui nós não temos a história da guerra entre gregos e troianos. Aqui é apenas um episódio desta grande guerra. É o 9º ano de guerra. É por isso que aqui não fala lá da parte do cavalo de Troia, que só está lá em A Odisseia. Aqui nós temos o foco em Aquiles. É um livro sobre a cólera de Aquiles. Então foca este personagem, foca este núcleo dessa grande guerra que é a Guerra de Troia. Os cantos são muito bons, são muito bem escritos e suscitam muito o que nós valorizamos aqui no canal, que é o patos e a mímese. O patos porque Homero realmente consegue transportar, escorrer esses sentimentos dos personagens aqui ao plano do leitor, né? Quando nós observamos a mãe de Heitor sofrendo pelo filho que desce à guerra, esse Príamo que perde o seu filho e também vai ao arraial Acaio se humilhar e se despir de todo o orgulho. Isso nos afeta tanto em patos, a emoção pela forma de expressão, e mímese, porque sabemos que as mães padecem também pelos erros ou pelos acertos também dos seus filhos. Então é um livro muito bem escrito e também foi a minha melhor leitura de 2025. Eu confesso que eu perco um pouco o timer de falar sobre o livro, né? Afinal de contas eu li já está com alguns meses e já deveria estar com essa série finalizada, então acabo esquecendo algumas coisas que eu não consegui colocar no roteiro, apesar de eu ter anotado também muita coisa, mas fica aqui o final da nossa série de leitura de Ilíada. O próximo livro que eu quero fazer uma série de leitura em relação aos gregos está aqui, né, que é o Odisseia. Não sei se vou começar a ler este livro ainda este ano. Se sim, vou trazer aqui ao canal. Se não, vou deixar para o ano que vem, já que eu tenho aí outras leituras já em andamento para o ano de 2026. Então, este foi o nosso vídeo de hoje. Eu aguardo você no nosso próximo vídeo do Patos e Mímese.